Rui, a gente tem uma discussão bastante grande hoje no Brasil sobre o problema do nacionalismo. Nós temos várias correntes que se reivindicam nacionalistas no Brasil, tanto de esquerda quanto de direita. E até a gente poderia dizer que tivemos 3 candidatos reivindicando essa ideologia na eleição, e bem posicionados: o Ciro Gomes, o Jair Bolsonaro e o Lula. Todos eles se apresentavam como pessoas que estavam defendendo o Brasil em primeiro lugar contra os interesses estrangeiros. O que significa ser nacionalista num país como o Brasil, e por que é diferente ser nacionalista num país como o Brasil do que é ser nacionalista num país como os Estados Unidos, por exemplo? Bom, para a gente dar uma definição simples, nós podemos dizer que o nacionalismo é a defesa do interesse nacional de um determinado país, do interesse de uma determinada nação. Os Estados Unidos são um país imperialista. Então, a defesa do interesse nacional, nesse caso, é a defesa dos interesses do imperialismo. Porque essa é a natureza da sociedade. Não é um problema de ter um governo assim ou assado. É a natureza da sociedade. O imperialismo é opressor da maioria das nações que existem no globo. Então, um nacionalismo norte-americano que existe efetivamente tem que ser necessariamente um nacionalismo profundamente reacionário. Tá? É a feição do imperialismo, é uma ideologia que serve para iludir a população dos Estados Unidos para defender o interesse dos seus próprios opressores em escala mundial. Tá? Os países oprimidos e explorados, como é o caso do Brasil, países de capitalismo atrasado, o nacionalismo também é a defesa do interesse nacional, mas o interesse nacional o que é? É romper as barreiras que impedem o desenvolvimento do país, né? Tornar o país independente, né? Criar uma economia independente, tornar o país politicamente independente. Aí esse nacionalismo adquire naturalmente o caráter de luta contra o imperialismo. Então, esse nacionalismo, ele é progressista, né? Nos países atrasados. Ele não é 100% progressista. Isso aí nós precisamos explicar porque há uma confusão, há grupos, né, que acabam adotando a ideologia da direita e falam em nacionalismo, etc. e tal, como sendo a verdadeira luta contra o imperialismo. Isso daí não é fato. Tá? O nacionalismo dos países atrasados, que é o nacionalismo burguês, né? Todo nacionalismo é um nacionalismo burguês, não tem outro tipo de nacionalismo. Ele não é capaz, e a experiência histórica já mostrou que ele não pode romper absolutamente com o imperialismo. O nacionalismo burguês ele defende a manutenção das relações de produção capitalistas. E a economia mundial é uma economia internacional, não existe mais uma economia puramente nacional. Isso é coisa de uns 2 ou 3 séculos atrás. Né? No mundo moderno não existe isso. A economia está interligada. Então, não dá para o nacionalismo ser um nacionalismo totalmente autárquico, quer dizer, dependente apenas das suas próprias forças. Ele tem que entrar em relação com o imperialismo, não tem jeito. Nós estamos vendo o caso da Rússia hoje, por exemplo. A situação da Rússia é uma situação dos bloqueios, do embargo contra os russos, coloca a economia russa numa situação muito difícil. Isso não pode se manter para sempre, né? Se o imperialismo impuser um boicote absoluto, o país fica reduzido à miséria, caso de Cuba. Né? O isolamento cubano é um problema muito grave para os cubanos. É difícil você se subtrair a essa economia. Então, se para Cuba, que expropriou a burguesia, né, expropriou o capital, é difícil de se subtrair ao controle do imperialismo, imagine um país onde as empresas todas são capitalistas, onde existem empresas estrangeiras, etc. e tal. Isso daí cria uma debilidade muito grande do nacionalismo.
na luta contra o imperialismo. Limita essa luta. E depois nós temos o seguinte, né? A verdadeira luta, a luta até o fim contra o imperialismo, ela tem que ser uma luta revolucionária. Quer dizer, você precisa levantar o povo contra o imperialismo. Você vai precisar, por exemplo, expropriar as empresas imperialistas dentro de um país, para libertar o país da tutela, né, política e do controle econômico do imperialismo. Só que a burguesia e a pequena burguesia nacionalista não vão levar isso até as últimas consequências, porque uma revolução dessa natureza ameaça os seus próprios interesses. Quer dizer, como a burguesia tem medo da classe operária, ela não pode ir até o fim na luta contra o imperialismo. Então, quer dizer, o nacionalismo é uma forma limitada de anti-imperialismo, né? Pode ser o nacionalismo mais radical que você tiver. Agora, para lutar efetivamente contra o imperialismo, você precisa de um programa socialista, de um programa internacionalista. Quer dizer, só a classe operária mundial pode derrotar o imperialismo. A gente tem essa discussão, ela tem aparecido bastante. Tanto o Lula quanto outros setores têm feito um apelo aí ao nacionalismo dos empresários brasileiros nesse momento aqui, para que eles tenham uma postura mais incisiva de defesa do interesse nacional. Por que você pudesse explicar melhor por que não tem empresário nacionalista? Porque nós não vimos nenhum. Nesse movimento bolsonarista, eu vi muito empresário interessado no próprio dinheiro, mas no dinheiro do país não tinha. No país eles não estão interessados. Como é que você... Por que acontece isso? Bom, isso acontece em grande medida porque esses empresários eles olham para o imperialismo como sendo o meio de progresso dos seus negócios. Num certo sentido é real isso daí, né? A associação com o imperialismo favorece os empresários, não favorece o país, mas favorece empresários individuais. Em parte é uma ilusão, né? Porque quanto mais fraco o país, mais difícil vai ser o empresário nacional ganhar dinheiro. Vai se reduzindo, né, o número de empresários que vão ganhar dinheiro. Mas eles são... É uma camada social totalmente dependente do imperialismo nesse momento. Outro problema também é esse, né? O empresário de um país como o Brasil, ele é muito reacionário. Esse empresariado aqui já organizou duas ditaduras bem ferrenhas contra o povo brasileiro, o Estado Novo e a ditadura militar de 64. Não dá para você voltar atrás nisso daí. É uma classe social que está comprometida com a luta à morte contra a classe operária. Daí o caráter reacionário e antinacional dessa classe social também. Quer dizer, é uma razão econômica e uma razão política, né? No Brasil também tem uma coisa, o empresariado brasileiro, o grande negócio dos empresários brasileiros não é, em geral, o mercado interno. Em geral, é o mercado externo. O Brasil é um país exportador. E, portanto, para o empresário brasileiro, a exportação é uma mina de ouro. Você vende o seu produto em dólar e troca o dólar com reais, isso aí permite um ganho extraordinário, devido à defasagem cambial. Depois também tem o seguinte, né? A maior parte da economia brasileira, principalmente dos setores mais importantes, ela já é uma economia financeira. Então, esses setores são aplicadores do mercado financeiro internacional. Isso aí cria uma solidariedade muito grande com o imperialismo. Então, nós temos aí uma situação econômica e uma situação política que une, né, o empresariado brasileiro ao imperialismo. Agora, nós não podemos nos confundir sobre o seguinte: sempre vai haver, né, contradições entre o imperialismo e a burguesia brasileira.
A questão é que a parte mais substancial, digamos assim, mais rica da burguesia brasileira vai procurar superar essas contradições num acordo com o imperialismo. E vai deixar que os setores menores vão à falência.